Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 8 de abril de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais um ataque com drones e mísseis russos contra a Ucrânia. A maior parte dos mísseis e drones foi destruída, felizmente, mas alguns atingiram os alvos, principalmente aqui em Odessa e também aqui em Kharkiv. Infelizmente, Kharkiv tem sido alvo de ataques com muita constância aqui pelos russos. Não consta que eles consigam conquistar Kharkiv, mas eles resolveram causar dor e sofrimento à população de Kharkiv. Muito triste isso daqui, né? Os ucranianos estrearam um novo drone a jato contra a cidade de Belgorod, aqui na Rússia. O drone a jato é uma novidade ucraniana, assim, é novidade na Ucrânia, né? Existe em outros lugares. E é uma novidade nessa guerra também, né? Foram usados pela primeira vez, não temos informações sobre os resultados, mas é interessante ver esse uso dessa nova tecnologia na prática pela primeira vez, né? Aqui em Krasnodar a gente teve um depósito que pegou fogo, não está claro ainda se foi ataque ucraniano ou se foi algum incêndio que aconteceu por ali. De qualquer forma, um incêndio de grandes proporções perto da refinaria aqui de Krasnodar. Na linha de frente, nenhuma grande mudança, embora tenha alguns avanços preocupantes dos russos aqui na região de Avdiivka, em direção a Novokalinov, né? Essa área vermelha aqui está exagerada, os russos não chegaram em Novokalinov ainda, mas eles de fato avançaram nesse sentido aqui, indo nessa direção, segundo as informações. E também a gente tem informação de algum avanço russo aqui na região de Novomikhailivka, o que também é preocupante, mas são avanços pequenos de qualquer forma. Fora isso, não teve nenhuma mudança na linha de frente de forma geral. Teve uma denúncia de explosão na usina nuclear de Enerhodar, aqui em Zaporizhia. Os russos estão acusando os ucranianos, mas a verdade é que foram os próprios russos que atingiram a blindagem de um dos reatores ali. Os ucranianos não teriam nenhum motivo para fazer isso, para tentar atingir a blindagem de um reator aqui na usina, porque só prejudicaria a terra deles, né? Isso aqui certamente é uma ameaça russa. O Putin tem falado em fazer uma zona tampão, uma zona sanitária e coisa e tal, é o termo que ele usa com a Ucrânia, né? É uma besteira isso, tipo, já que eu não posso ficar com a Ucrânia, ninguém vai ficar e coisa e tal. E isso é uma ameaça que eles estão fazendo. Não acredito que eles cheguem à execução dessa ameaça, mas certamente estão fazendo isso, e esse ataque com drones foi feito nesse sentido, né? Um dos terroristas que fez o ataque lá no Krakow City Hall em Moscou confessou hoje, gravou um vídeo lá na prisão e coisa e tal, confessando que foi contratado pelos ucranianos e que se chegasse em Kiev iria receber 1 milhão de rublos, né? É lógico que o cara confessou, né, meu amigo? Depois do pessoal arrancar o olho de um, cortar a orelha do outro, levar o outro inconsciente para prestar depoimento, e prestou depoimento inconsciente, como, não sei. Ou seja, depois do grau de tortura que fizeram, o cara confessa qualquer coisa, evidentemente, né? Mas o mais curioso é que o pessoal não se preocupou nem em fazer uma história decente, porque o cara ia para Kiev, ia receber 1 milhão de rublos. Como que ele ia receber rublos em Kiev? Ia fazer o que com rublos em Kiev? Ia voltar para a Rússia para gastar os rublos? Não tem lógica nenhuma essa ideia de receber rublos em Kiev, né? Em Kiev ele poderia receber grivnas, que é a moeda lá da Ucrânia, ou poderia receber dólares, euros, não sei o que lá. Por que ele receberia 1 milhão de rublos em Kiev? Ou seja, os caras do FSB já foram melhores em inventar essas histórias, né? Tem o vídeo do cara confessando, mas é aquilo que eu falo para vocês. É lógico que o cara ia confessar. O cara confessa qualquer coisa, meu amigo. Né, depois de um monte de tortura, arrancar olho, arrancar a orelha, não sei o que lá, o cara confessa qualquer coisa que você queira que ele confesse, né? E olha que coisa, a ABIN aqui no Brasil identificou um espião russo trabalhando na embaixada russa em Brasília, né? Parece que o cara fugiu quando percebeu que tinha sido descoberto, então não foi capturado pelas autoridades brasileiras. Eu, mais uma vez, falo para vocês, para mim tem muita ligação aí, tem muita apoio do Brasil à espionagem russa, porque não é possível entender isso, né? Por que não prenderam o cara? Pô? O cara é um espião, né? Enfim, o cara fugiu do Brasil, então, mas foi identificado aqui no Brasil. Que bom que identificaram acho pouco, deve ter muito mais do que isso, e eu esperava mais do que só identificar, eu esperava que prendessem esse pessoal, porque eles são perigosos aqui no Brasil. Eles estão aqui realmente trabalhando para subverter a democracia brasileira. Esses sim
são pessoas perigosas, e não os bolsonaristas criticando urna eletrônica, que isso daí, o exército não vai entrar nessa conversa, não tem chance de acontecer nada daí. Enfim, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por TNT, Putin caiu da escada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pessoal, e só para avisar vocês, eu fiz uma live ontem à tarde aqui no Brasil, né, às 5 horas da tarde aqui do Brasil, em que eu bati um papo com o Alex Silva, com o João Berkeley e com os soldados brasileiros que receberam aquele ajuda nossa da vaquinha. O pessoal mostrou um monte de equipamento que eles compraram lá, um monte de coisa que eles receberam lá. Então, você que participou da vaquinha, você que né, ajudou nesse negócio, não deixe de ver esse vídeo nosso lá. A gente bate um papo com os soldados, eles mostram algumas coisas que foram compradas. Então, mostrando o resultado da nossa vaquinha, né? E a gente vai começar agora também uma rifa de alguns equipamentos que o Alex Silva me mandou lá da Ucrânia para cá. Eu vou começar pequenininho. Vou começar com uma rifa só disso daqui, ó, que é um chaveirinho, um tokenzinho feito de metal de um Su-30 russo derrubado na região de Bakhmut. Tem a explicação aqui, até a posição que ele foi derrubado na guerra. Então é metal desse avião derrubado, feito num chaveiro para quem quiser participar da rifa. Eu ainda estou acertando o site, tá? Porque tem um monte de coisa. Eu quero ver se eu coloco cartão de crédito para poder o pessoal do mundo todo participar. Então ainda estou fazendo o setup dessa coisa, mas assim que eu tiver tudo pronto eu vou divulgar o local da rifa aqui. E tem muito mais coisa que o Alex Silva mandou. Eu vou começar com esse que é para a gente ver como esse tudo funciona direitinho, se dá tudo certo, tá? Pois bem, a Rússia fez um ataque com 24 drones Shahed contra a Ucrânia, principalmente na região sul, ali em Odessa, mas também teve em Kharkiv, teve em alguns outros lugares. Um total de 17 deles foram derrubados e teve um único Ra-59 que também foi em direção a na região de Dnipropetrovsk, a região do Dnipro ali, mas teria sido derrubado também, né? Bom, aqui dá para ver o principal alvo dos drones russos, mas o que o pessoal viu como grande ataque mesmo foi Kharkiv. Kharkiv, além dos drones e mísseis, tem sofrido muito com as bombas planadoras, né? Os russos têm usado com muita frequência e com muito sucesso as bombas planadoras, né? Aquela bomba antiga que, porém, quando ela cai, ela abre a asa e com isso ela voa uma distância grande e atinge alvos bem mais adiante. Algumas têm até guia por GPS para atingir alvos específicos, e os russos têm usado isso com muita frequência. Aqui em Kharkiv é uma situação que é difícil, por quê? Porque os aviões não precisam sequer sair do território russo, eles lançam as bombas aqui sobre Belgorod, a bomba vem e cai em Kharkiv e causa um dano muito grande, são bombas muito potentes, né? Então aqui está o Zelensky criticando isso, falando que todas as noites a cidade de Kharkiv está sendo submetida à destruição completa, muita destruição ali em Kharkiv. Olha só, prédios residenciais e coisa e tal, uma coisa totalmente indiscriminada. A ideia dos russos é simplesmente expulsar os ucranianos de Kharkiv. Eles sabem que esse tipo de ataque não tem nenhum efeito militar, ou seja, a defesa ucraniana na região não é afetada. Então é impossível para eles conquistar Kharkiv. Eles não conseguiram no dia 22 de fevereiro, eles esperavam no dia 24 de fevereiro, quando começaram a batalha, né, quando começaram essa invasão ali de Kharkiv, tentaram pegar Kharkiv. Kharkiv era um dos objetivos para o primeiro dia da guerra dos russos, né? Não conseguiram tomar Kharkiv em momento algum. Eles esperavam tomar no primeiro dia porque eles estavam com aquela ideia errada de que as pessoas ali em Kharkiv eram a favor dos russos e gostavam dos russos e, portanto, iriam se entregar facilmente para os russos, né? Isso, como a gente explicou na época, era uma notícia falsa. Kharkiv nunca caiu, os russos são odiados em Kharkiv, apesar da população em Kharkiv falar russo. Isso não quer dizer nada, não quer dizer que eles apoiem a Rússia. Então, ao contrário, eles foram denunciados pela população. A população ajudou os ucranianos a defender a cidade, de forma que eles nunca conseguiram, de fato, tomar Kharkiv. Então, por raiva agora, eles estão querendo destruir a cidade, né? É um absurdo isso. E aqui, um propagandista russo que está falando aqui exatamente que a vontade da nação precisa ser quebrada, a vontade da Ucrânia precisa ser quebrada. E ele fala especificamente aqui
em destruir Kharkiv e Odessa, que tem que destruir essas duas cidades. Isso é a raiva que os russos têm. Por quê? Porque eles tinham essa ideia de que, ah não, a cidade fala russo, então ela vai receber bem os russos, enquanto isso não tem nada a ver. Né? O fato de um país falar inglês não quer dizer que ele vai aceitar tropas da Inglaterra nele. O fato do Brasil falar português não quer dizer que se Portugal que resolver invadir o Brasil, que a gente vai ficar de boa com isso. O fato dos ucranianos falarem russo naquelas regiões não quer dizer absolutamente nada. Eles não gostam dos russos também, né? E aqui está o pessoal falando que eles ficaram muito chateados com isso, ficaram sentidos com essa história, porque quebrou o conto de fadas que eles tinham na cabeça deles, que esse pessoal gostava da Rússia. Ninguém gosta da Rússia, nem os próprios russos gostam da Rússia. Enfim, no final das contas, o cara está falando aqui justamente querendo destruir totalmente Kharkiv, e ele dá uma boa dica de que essa é a estratégia russa, né? Eles sabem que não vão conquistar Kharkiv, não sabem que não vão conquistar Odessa, então a ideia é destruir as cidades completamente. E nesse meio tempo continua a Ucrânia lutando, precisando de defesa antiaérea e os Estados Unidos segurando, né? Bom, em Krasnodar houve um grande incêndio num armazém aqui perto do porto de Krasnodar, é perto da refinaria também, mas não consta que tenha sido um incêndio na refinaria, tá? Aparentemente foram armazéns próximos à refinaria. Foi um drone ucraniano? Pode ter sido um drone ucraniano visando a refinaria que acabou caindo antes e causando incêndio, mas não temos essa informação, né? Krasnodar é essa cidade russa que fica aqui nessa região, aqui ó, Krasnodar. Agora, uma novidade interessante aconteceu num lance de drones, né, num drone novo ucraniano que foi lançado em direção a Belgorod. Ouve só isso. É um dronezinho pequenininho, mas que não tem barulhinho de mobilete. Esse aqui não tem barulhinho de mobilete, tem barulhinho de jatinho. Né? Então tá aqui, tem várias imagens dele que eles tiraram aqui. Os russos estão preocupadíssimos com isso, porque não sabem o que foi usado nesse caso. Foi usado em Belgorod, mas não consta que tenha causado muitos danos. É possível que isso tenha sido um primeiro teste em campo desses drones, né? Justamente para ver como é que é o desempenho deles, né? São drones com propulsão a jato. Aqui está a explicação aqui do H.I. Sutton, o modelo do drone, né? Ele tem um modelo de jato JetCat P400 Pro, que é um micro turbojato, e tem o combustível aqui, tem o payload, né? Tem a carga aqui. Ou seja, é um drone barato, é um drone simplesinho e muito rápido. Então é difícil de ser derrubado por defesas antiaéreas, né? Então houve esse ataque lá em Belgorod, mas me parece que ter sido mais um teste desse drone ali na região. É um drone de fabricação ucraniana. Alguns estão dizendo também que pode ser um drone, pode ser esse drone aqui é diferente, tá? Esse aqui é o drone ucraniano, e esse aqui é um drone diferente, que é um drone de fabricação inglesa, chamado Banshee. Não sabemos qual que é, eu acredito que seja de fabricação ucraniana, porque vocês sabem, os ucranianos evitam usar armas do Ocidente com ataques a Belgorod, por exemplo, e outras cidades russas. Tipicamente eles usam o armamento do Ocidente para ataques na Ucrânia ocupada, né? Eu acho isso um absurdo, acho que não deveriam fazer isso, acho que deveriam poder usar essas armas em qualquer lugar que fosse conveniente. Está mais do que claro que a Rússia é o país agressor nesse caso, você não pode impedir o agredido, impedir a vítima de se defender por todos os meios possíveis, mas essa é a situação, infelizmente. Então eu acho que o mais provável é que tenha sido o drone de fabricação ucraniana que foi usado ali em Belgorod, né? Bom, teve também um ataque com HIMARS num posto de gasolina ali na região de Veliki Kopani, no Oblast de Kherson. A gente falou sobre isso ontem, tá? Ontem eu mostrei para vocês a coluna de fumaça, o pessoal gravando a coluna de fumaça que tinham atingido alguma coisa aqui em Veliki Kopani, essa cidadezinha aqui em Kherson, relativamente próximo de Krink, né? Depois aqui do areão aqui de Oleshk Sands, né? As dunas de Oleshk. Então, nessa cidade aqui foi esse ataque com HIMARS. Um ataque de HIMARS atingiu esse posto de gasolina que estava sendo usado pelos russos como uma base aqui. E, segundo estão dizendo, um complexo Reb Field 21 foi destruído ali.
É uma antena de monitoramento, provavelmente usada pelos russos para monitorar os ucranianos ali na região. Então, um bom resultado isso daqui, né? Tem outras imagens aqui desse ataque. Aqui mostra o posto de gasolina, mostra como tem várias coisas militares aqui e a explosão do HIMARS ali. Tem algumas imagens aqui de como é que ficou o posto de gasolina depois, né? E dá para ver aqui um monte de equipamento realmente totalmente destruído ali na região. Então, um ataque com sucesso. Um outro tipo de drone ucraniano foi identificado na região de Oriol, na Rússia, né? A região de Oriol é essa região aqui, Oriol Oblast, é esse Oblast aqui em cima de Kursk, e segundo eles estão dizendo aqui, não é um drone conhecido, né? O Lyut não é ele, parece, mas não é igual. Enfim, dá para ver que é um drone ucraniano aqui pela mensagem. Isso aqui só mostra que a Ucrânia está realmente apostando muito nos drones e está com uma quantidade enorme de modelos de drone para testar, o que é extremamente positivo, né? Por falar em inovação com drone também, isso aqui é a primeira vez que é testado em campo de batalha, um drone Baba Yaga, aquele drone grandão, que é baseado em drones de agricultura, né? E com uma metralhadora em cima dele. Então aqui a metralhadora, repare que quando ela dispara, tem um recuo, né? Mas o recuo é relativamente pequeno, é controlado pelo Baba Yaga, olha só. Dá para ver fazendo os disparos aqui, né? Contra alguma posição aqui. Isso aqui, mais uma vez, foi um teste, mas já um teste em campo, um teste feito também já na linha de frente ali, né? E por falar na linha de frente, os ucranianos repeliram um ataque aqui na região de Bakhmut, um grupo armado de 23 russos com tanque e 4 veículos de transporte de pessoal tentou atingir posições das forças ucranianas, foram todos destruídos de ontem para hoje, não conseguiram avançar lá em Bakhmut, né? Aqui também tem imagens do ataque contra Terni. Terni, então, só para ressaltar, Bakhmut aqui, né, os russos estão tentando avançar em direção a Chassivyar. Agora o pessoal colocou aqui a área vermelha aqui, né, os russos de fato avançaram nessa região, só que continua a área vermelha errada do lado de cá, como eu já expliquei para vocês, não está isso aqui tomado pelos russos, não. Mas isso daqui tá, isso aqui realmente tá, embora os ucranianos tenham expulsado os russos aqui da cidade em si, mas os russos estão bem próximos da cidade aqui, né? Tentaram avançar e não conseguiram ontem. E aqui em Terni é o outro ponto que a gente vai mostrar. Essa imagem aqui de Terni, dos russos tentando avançar em Terni, foi liberada hoje, mas são imagens de dias mais para trás, tá? Não foi de ontem não, tá? Então dá para ver aqui basicamente as tentativas que os russos fizeram, usaram muitos blindados, mas não conseguiram avançar, foram os blindados todos destruídos, a gente já tinha falado sobre isso ontem. Agora, a questão é que o Ozint está apontando uma grande quantidade de T-90M, né? T-90M, o T-90 é o tanque mais avançado que a Rússia tem nessa guerra, né? Acima dele seria o T-14 Armata, que a verdade é que não está pronto ainda. Alguns dizem que chegou a ser usado, depois foi retirado, a verdade é que nunca foi usado, nunca foi visto. Serve só para desfilar na Praça Vermelha. Mas o T-90M é um tanque dos mais modernos que a Rússia tem, e ela está usando muitos recentemente, talvez justamente por falta das versões mais simplesinhas de tanque, né? Mas isso indica também que é possível que a Rússia esteja fabricando novos tanques, né? Por exemplo, isso daqui é um vídeo que mostra uma pessoa mostrando um T-90M. Não está claro aqui se isso daqui é um T-90M capturado pelos ucranianos ou se são os próprios russos mostrando o tanque, mas o fato é que é um T-90M novinho em folha, né? Parece bastante novo aqui, ou seja, é possível que a Rússia esteja conseguindo fabricar esse tipo de tanque também, né? Bom, falando sobre a linha de frente, a gente tem aqui informações da Astraia Intel, que dão conta de que mais uma vez os russos tentaram avançar aqui em Oryhiv e Verbove e não conseguiram, em Robotny. No fronte de Donetsk, as forças russas tentaram avanço nas áreas de Novomihailivka, Pervomaisk e Pobieda, e os ucranianos estão fazendo a defesa ativa, ou seja, às vezes até deixando os russos avançarem um pouco para depois fazer contra-ataque e causar o máximo de danos para os russos. De fato, a gente vai ver que na região de Novomihailivka houve algum avanço russo. Pode ser que dentro dessa técnica, ou seja, os ucranianos deixaram os russos avançar um pouquinho para depois fazer a defesa ativa, né?
Na região de Avdiivka, os russos continuam tentando avançar. Ali em Tonenk foi repelido o ataque pelos ucranianos, não foi dada nenhuma concessão para os russos. Em Bakhmut também, mesma situação, não teve avanço, e também em Krink, ou seja, nenhum avanço em lugar nenhum, né? Mas aqui mostra o Poulet-Volant, de fato não teve nenhum avanço significativo, mas teve um pequeno avanço russo aqui em direção a Novokalinov, né? Novokalinov é perto aqui de Avdiivka, essa cidade aqui, ó, é Novokalinov. Aqui nesse mapa, como eu falei, esse mapa costuma ser exagerado, então essa área vermelha toda aqui está meio exagerada. Dá para você ver aqui no mapa do Poulet-Volant, que é mais preciso, que sim, os russos estão chegando perto de Novokalinov aqui, fizeram um ataque que conseguiram avançar nessa área, mas estão muito longe de ter controle sobre essa área toda aqui, né? De qualquer forma, os ucranianos cederam aqui uma parte da zona cinza aqui para os russos, né? Bom, e também em Novomihailovka, aqui a gente teve um avanço russo nessa região aqui. Isso, mais uma vez, é preocupante, mas como diz a Astra Intel, isso aqui provavelmente está dentro do conceito de defesa ativa, ou seja, os ucranianos deixaram os russos avançarem para justamente fazerem ataques em seguida e desgastarem as tropas russas, né? Como a gente já viu, o objetivo ucraniano nesse momento não é manter a linha de defesa parada a qualquer custo, a ideia é preservar forças para ataques mais decisivos que virão a seguir. Por hora, deixa os russos avançarem, tomarem pequenas cidadezinhas, não faz diferença no final das contas, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre o Budanov, que disse que aceita a colocação do Papa sob troca de prisioneiros de guerra, mas que no final das contas quem não aceita é a Rússia, né? E fala também sobre uma série de ataques de drones sobre a usina nuclear de Zaporizhia, que pertence à Ucrânia, mas está ilegalmente invadida pela Rússia. E a IAEA lançou alerta que esses ataques foram feitos contra a contenção do reator. Isso é uma coisa séria. Se você rompe a contenção do reator, você libera material radioativo na atmosfera. Não houve dano, mas o risco foi grande, né? E teve pessoas feridas e coisa e tal. E a IAEA não está dizendo quem foi que fez o ataque, mas evidentemente que foram os russos. Os ucranianos não têm nenhum interesse em fazer esse tipo de coisa, né? Está aqui a informação de que a IAEA, drones russos explodiram e danificaram a contenção do reator na usina nuclear de Zaporizhia, né? Isso foi a informação do Rafael Grossi, que houve 3 ataques diretos no reator. É lógico, os russos estão dizendo que foi a Ucrânia, mas não tem lógica nenhuma por que a Ucrânia faria isso. Evidentemente que foram os próprios russos, com mais uma ideia de fazer uma ameaça de transformar a Ucrânia num deserto nuclear ali, né? É o que eu estou falando para vocês, está havendo um certo desespero russo nas ações dos últimos dias, essa coisa de mandar longas colunas de blindados, como se não tivesse amanhã e coisa e tal. É muito estranho isso, os russos estão realmente meio em modo de desespero agora, né? E essa questão da IAEA também mostra mais um pouco desse desespero deles. Bom, a gente já falou ontem sobre um alagamento em Orsk, né? Em Orsk continuam subindo o nível da água na cidade, está cada vez maior o nível da água, porque tem mais represas se rompendo, né? Esse tipo de coisa, haver algum alagamento essa época do ano é comum, né? Tanto na Ucrânia quanto na Rússia, por conta do degelo do inverno, mas essa situação aqui em Orsk é particularmente crítica por conta do dique lá que se rompeu, né? Da represa que se rompeu. E aqui agora também em Chelyabinsk também teve mais um dique rompido e a água está ameaçando as residências ali na área de Chelyabinsk. Chelyabinsk fica relativamente perto de Orsk. Orsk fica aqui, né? Chelyabinsk fica aqui. Então tem basicamente os mesmos problemas aqui de degelo e coisa e tal. E o ponto central nessa história toda, como vocês sabem, é a Rússia usando sua economia toda para tentar manter essa guerra inútil na Ucrânia, que eles não vão conseguir nada, vão ter que sair de lá sem nada. E ao invés de usar esse dinheiro para justamente fazer a manutenção dessas represas, fazer a manutenção da infraestrutura russa, né? A gente falou ontem que a refinaria de Orsk está fora de operação por conta do alagamento, né? E agora a gente ficou sabendo também que a refinaria de Syzran, que tinha sido desabilitada pelos ucranianos usando drone, parece que ela não vai conseguir reiniciar, ou seja,
os russos não têm os componentes necessários para consertar a refinaria e tornar ela operacional novamente, ou seja, não vai ter por um bom tempo isso daí. Até os empregados não estão recebendo salários, inclusive parece que a coisa quebrou completamente lá na Rússia, né? Bom, aqui está a entrevista feita com um dos terroristas que fez o ataque no Crocus City Halls lá em Moscou, né? E ele está dizendo aqui que foi os ucranianos que fizeram, que comandaram, qual que era o seu plano, ir para Kiev, e quem que te deu essa ordem, um cara chamado Saifulo. Eu achei impressionante que eles não botaram o Budanov de uma vez, mas certamente daqui a pouco vão dizer que Saifulo é Budanov, né? E estão dizendo aqui que não, porque eles iam receber 1 milhão de rublos em Kiev, todos os 4 confessaram e coisa e tal, e é aquele negócio, né? É lógico que eles vão confessar. Os caras torturados do jeito que estavam lá, eles confessam qualquer coisa que os russos quisessem que eles confessassem, né? É por isso que tortura e interrogatório é algo tão ruim. Essa ideia de que tem que dizer e coisa e tal, não. O problema é que quando você tortura, o cara diz o que você quer que ele diga. Então você não ganha informação nova, relevante de qualquer forma, né? Enfim, é lógico que é mentira isso daqui, e o mais óbvio é justamente o papo dos rublos. Por que a Ucrânia iria oferecer rublos para eles, né? Tá aqui o Dmitry Medvedev, né? Bem, olha só os líderes dos Estados Unidos e dos países da Europa. Terroristas disseram que foi prometido a eles 1 milhão de rublos em Kiev, que eles iriam para lá depois de passar por uma falha na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Isso não é suficiente para vocês? Olha só como é que o pessoal é muito burro, né? Eles botaram 1 milhão de rublos. Por que ucranianos iriam oferecer 1 milhão de rublos? Não, se poderiam oferecer 1 milhão de grivnas, ou 1 milhão de dólares, ou 1 milhão de qualquer coisa. Mas por que rublos? E para que os terroristas iriam querer receber rublos? Não faz sentido nenhum esse tipo de coisa. É lógico, isso aqui a gente sabe. A Rússia quer ligar esse ataque terrorista a Kiev de qualquer jeito. Estão fazendo tudo necessário para isso. Torturar os caras para dizer isso, evidentemente. Enfim. Bom, a gente tem informação de que há negociações para a Ucrânia comprar 32 F-16 da Grécia. E teria mais 24 Mirage também que poderiam ser comprados, né? Isso seria muito interessante para a Ucrânia comprar esses aviões da Grécia. A Grécia está fazendo uma grande renovação da frota da força aérea dela, adquirindo o F-35. E para a Ucrânia seria ótimo o F-16, né? Mas isso daqui é bom lembrar, são 32, muito mais do que a Holanda está enviando para a Ucrânia agora. Por enquanto, agora estão indo só 24. Mas, de qualquer forma, isso aqui é negociação, tá? Coisa para o futuro, não tem nada certo ainda, né? O ponto importante aí dos próximos dias é que a House of Representatives, a Câmara Americana, deve recomeçar agora os trabalhos amanhã. E o Mike Johnson prometeu inicialmente já colocar a votação da ajuda à Ucrânia direto. Não está claro se vai ser ajuda à Ucrânia o pacote que veio do Senado ou se vai ser ajuda à Ucrânia o pacote do Mike Johnson, que é diferente, que é só ajuda à Ucrânia, não inclui Israel e Taiwan, e que é um empréstimo, não é uma doação, né? Qualquer uma das duas coisas que for aprovada, excelente para a Ucrânia, no final das contas, tá razoável isso. Agora, a Marjorie Taylor Greene já falou que vai forçar um voto na saída do Mike Johnson, ou seja, vai votar para retirar o presidente da Câmara se ele botar isso em votação, né? Ou seja, vamos ver, existe o risco de mais drama lá na Câmara. Isso deve acontecer nos próximos dias, vamos aguardar, né? Bom, houve uma entrevista em que o plano de paz do Putin foi detalhado, que seria dar a Crimeia e o Donbás para a Rússia e coisa e tal. Isso é uma besteira, isso não vai acontecer, não existe essa chance. Eu ainda tenho para mim que o Trump fala isso só mesmo para tentar manter o pessoal, para criticar o Biden, né, para manter a posição política dele. Não é possível que ele seja tão burro a esse ponto. Bom, e uma outra notícia interessante é que a ABIN identificou um espião russo atuando dentro da embaixada russa em Brasília, né? Esse rapaz aqui, o Sergei Shumilov, diferente dos outros espiões russos que estavam aqui no Brasil, onde o Brasil é usado como um berçário de espiões, a gente sabe que tem um monte por aí.
ou seja, é um país em que os espiões russos vêm para cá, adquirem uma nova identidade aqui, e daqui são usados para operações em outros lugares do mundo. Ele, ao contrário, ele tinha o papel de recrutador. Ele estava aqui na Embaixada Russa do Brasil e fazia o recrutamento de pessoas para darem informações para a Rússia, né? Então esse era o papel dele aqui na embaixada. Parece que a BIM descobriu ele, mas ele conseguiu fugir, saiu do Brasil antes de ser confrontado com isso. Enfim, tem aqui várias informações. Ele fazia palestras, fez uma palestra recente na Universidade de Brasília, oferecendo bolsas de estudo e programas de pós-graduação na Rússia e coisa e tal. Na verdade não foi tão recentemente, foi em 2021. Né? Eu imagino que recentemente ele não consegue mais vender essa coisa aqui no Brasil. Mas enfim, me preocupa um só. Tem certeza que só tem um espião russo na embaixada russa aqui do Brasil? Deve ter um monte, deve ser todo mundo espião russo, deviam expulsar toda a delegação diplomática russa do Brasil. E não é só na embaixada não, esse pessoal que faz recrutamento para a embaixada russa certamente já recrutou um monte de gente dentro do governo. Continuo achando muito pouco o que está sendo feito pela BIM nesse sentido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.